Começando! Olá, mais um Itacast. Uma salva de palmas por esse momento. Aê! Tamo de volta, a gente não desiste. Tamo aqui, Celso, ou não? Tamo aí, inteirinho. E faça sol, faça chuva, nós volta. E hoje, esse episódio maravilhoso, patrocinado por... Novidade, hein? Novidade. Patrocinado por quem, Celso? Cara, você vai falar? Eu vou mostrar. Fala você. Fale que eu mostro. Patrocinado por Bali! Yes! Meu Deus, cara! Estouremos, Estouremos! Rapaz do céu, você aí, ó, que quer experimentar um energético saborosíssimo, você pode confiar que esse é top. E o nosso patrocinador de sempre. E o de sempre também, esse episódio patrocinado é Cláudio, mas é Clóvis, sempre por Zavate Interiores aí. Um beijo pros nossos queridos que estão sempre aí com a gente. E hoje, o episódio de hoje poderia se chamar talvez Itacasos, mas já foi o Itacasos. Já foi. Eu vou me arriscar aqui, ó. Itacriminal. Gostaram? Não? Aí, negão, mais ou menos? É, cara. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Especialíssimo, Celso, cara. Mas antes de chegar nele, de praxe aqui, eu sou o Marlão, o Calvinho. Eu sou o Celso, Calvinho também. Calvão, mas proporcional, né? E estamos aqui hoje com o nosso querido Moisés. Se apresente para todos, querido. Fica à vontade. Obrigado, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Moisés Trindade, sou esposo da Luciane Trindade, pai da Mariana e da Mariá, e sou advogado criminalista. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho hoje aí sobre direito e algumas coisitas más. Opa, show de bola, agora cara. Teve sentido aí o nome que eu falei, hein? Teve sentido. Muita coisa boa te aguarda nesse episódio. Não saia daí, compartilha, curte, vai aí no chat, nos comentários e participa com a gente porque começou mais um Itacast. Yes! Solta a vinheta, Misael! Muito bem, hoje a gente vai ter aqui uma conversa bacana. Uma coisa que eu acho muito bacana, muito legal, é a pessoa que está na sociedade relevante, com a sua profissão, em diversas áreas, atuando de diversas maneiras, muitas vezes até questionado em relação a isso, e ainda é um homem de Deus, um pai de família, cristão, discípulo de Cristo, e hoje a gente vai nessa direção na nossa conversa. É isso aí. E estamos aqui, como já se apresentou, o nosso querido Moisés, parceiro, amigo, sempre aqui com a gente. Eu, até estava falando Bethesda e tudo mais, sempre ali direcionando a gente e atuando na área aí, acredito que já há um tempo ou não sei. E aproveito para deixar aí, Moisés, fala pra gente como que nasceu esse amor, essa paixão pelo direito. Você era novinho, veio num tempo mais tardio, como que foi assim, despertou no seu coração? Quero viver assim, seguir essa carreira. Fala pra gente. Sou advogado. Vamos lá então, né? A paixão pelo direito já começou lá na adolescência para a juventude, né? Sempre gostei, né, do direito, sempre fui muito questionador, tempo de escola, ensino médio ali, né? Sim. Aí você já via aquela paixão pelo direito, buscar ali, defender os menos favorecidos, né? Normalmente começa assim, né? O cara, é o chato aquele da turma, né? E que sempre defende os oprimidos. Os frascos e comprimidos. E começou ali, mas daí passei por outras. Fui fazer jornalismo, né? No começo, né? Loucura, mesmo? Iniciei uma faculdade de jornalismo, não é isso. 2 anos, não é isso. Parei. Daí, outras situações, aí passou um tempinho, daí, é o direito mesmo, né? Daí fui fazer a faculdade de Direito, né? E dentro do direito, né? Hoje eu sou professor, eu digo para os meus alunos, 90% dos alunos, né? Namoram o direito penal e casam com o direito civil ou outras áreas do direito, né? É mesmo? A estatística é essa, né? O pessoal na graduação, primeiro ano, assim, né? Se apaixona. Direito penal é um apaixonante, né? E, só que depois de formados acabam, né? Civil. Casando, como eu disse, pro civil, outras áreas ali do direito, né? Mas eu desde o início já tive aí
meu direcionamento, não, eu vou ser advogado criminalista, é o que eu gosto, é o que eu quero, e namorei e casei com o direito, né, Sensacional. criminal. Que legal, já foi focado, já sabia. Desde a graduação eu já fui definido aí para essa área, e aí, né, formei, fui fazer especializações, pós e outras na área aí. Quanto tempo de carreira já aí? Na advocacia criminal, 12 anos. Porque quando eu formei, eu era servidor público. Então ainda fiquei mais uns anos ainda, atuando como servidor público, né? Esperando a coisa estabilizar, né? Sabe como é que é, né? Aquela segurança, recém-formado, né? Coisa e tal, pra começar, né? Sim. Então, até que eu chego um momento que eu digo, não, agora chega, vamos exonerar e vamos pra área que eu acho que foi o caminho aí que a gente tem pra trilhar. Ô Moisés, e dentro aí dessa questão da criminalística, o que te fascina, o que te fascina, o que te atrai? Porque, tipo assim, você fez uma escolha, você disse lá atrás, né, que é apaixonante de direito penal e tal, mas aí dentro, o que é tão fascinante que te cativa a ponto de você construir tua carreira em cima nessa direção, né, no caso? O direito penal, ele é, assim, apaixonante porque ele trata um dos bens mais valiosos que a gente tem, que é o direito da liberdade. Certo. Né? O direito de liberdade assim, tirando o direito da vida, né, que é o direito primordial, o suprassumo do direito, né, eu acho que ele vem logo abaixo do direito à vida ou direito à liberdade. Porque você está restringindo a sua liberdade, e aqui não entrando no mérito do fato, né, mas qualquer situação é algo, assim, angustiante, é algo que a gente pode ter o exemplo do tempo da pandemia, né? Eu passei uma semana trancado em casa. Cara, a cabeça fica, né? Assim, Fica. Pô, eu tô preso aqui, eu não posso sair. Né, eu preciso ir na rua, preciso ver gente. Né? E a restrição da liberdade, então, é um fato assim que gera na pessoa que está restrita da sua liberdade, né? Com culpa ou sem culpa, né? Não entrando nesse mérito ainda, né? É uma coisa assim que é muito desgastante, é uma coisa que mexe muito com toda uma estrutura familiar, não é só o indivíduo que está restrito da sua liberdade. Todo o entorno envolve ali, né? todo o entorno, tem uma família, tem toda uma sociedade por trás que está focada naquilo ali. E isso foi que me levou a tentar aí trazer algumas soluções aí, amenizar essa situação para quem está, né, já restrito ou na iminência de ter a sua liberdade restrita. Né? Podemos dizer, Celção, que seria uma vocação? Uma vocação, cara. Porque se você parar pra pensar, você falando isso, né? Cara, é desafiador. Você entender o direito do outro, você lidar com isso. Acredito que em diversos momentos ali você, analisando a fundo diversas situações, a gente consegue entender até que, pô, será que é todo o advogado que quer se meter com isso aí, nessa área, né? Como... E nessa perspectiva, pensando dessa forma, né? Esse olhar humano, né? Esse exatamente. Olhar humano. E se costuma dizer que o direito penal não é para todos. Não. Né? Isso é um jargão no meio advocatício, mas é realidade, né? Porque tem que ser uma vocação mesmo. Né? Sim. E diferente das outras áreas ali do direito, né? Você estuda, você vai analisar casos, mas o direito penal, o direito criminal, ele te envolve de uma certa maneira com a pessoa. Então você tem que entender aquela pessoa, né, tem que ser a situação que ela viveu, o que levou aquilo, né? Sim. E aí, né, trabalhar a defesa dela. E aí entra já o primeiro conflito, né? Que é como cristão defender o que a sociedade chama de bandido. Sim. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer. Não, eu já tô adiantando, vamos lá. Deu verdade. Porque você que nem você falou, é interessante isso que você colocou, porque, por exemplo, acho que devem haver áreas dentro da advocacia que não exija tanto envolvimento e proximidade. Porque, realmente, para você lidar com situações como essa, que envolve a questão penal e dentro do direito penal, você precisa entender a pessoa. Então, tem que construir uma relação de empatia, tem que se colocar no lugar. E isso não é fácil. E aí, a pergunta, que você começou a falar, como cristão, como que fica isso para você, na sua cabeça? Então, esse foi o primeiro conflito, lá na graduação mesmo, quando eu disse, não, eu quero ser advogado criminalista. Aí já veio o conflito. Pô, mas eu sou cristão. Será que eu consigo, como cristão, atuar, né? Aí tirou o conflito, né? E aí você vai pensar, vai buscar, né? E eu cheguei à conclusão que sim,
é possível e até necessário termos cristãos nessa área. Por quê? Ninguém pode ser julgado sem ter um advogado para lhe defender. Né? O direito penal é a única área que, se você não tiver condições de pagar um advogado, o Estado tem a obrigação de te fornecer um defensor público ou um advogado dativo para que ele faça a sua defesa. Se não tiver advogado, não há justiça. Isso diz a nossa Constituição. Então, o advogado ele é indispensável para a justiça. Então, se não for um cristão, vai ter outra pessoa lá, outra, né, fazendo aquela defesa. E por que não um cristão na área? Né? Mas aí vem o conflito, como eu falei, né? A sociedade às vezes traz aquele estigma do bandido. Isso. Né? Sim, o cara cometeu o crime, ele é a escória da sociedade. E realmente, nós trabalhamos, às vezes, com a escória, com o lixo, com quem não tem ninguém mais para conversar. Né? Tem situações que às vezes o advogado é a única pessoa que conversa com aquela pessoa. Mas, dependendo do crime, a família abandona, né? Fica isolado no mundo, e o advogado é a única voz que ele tem. Né? E o direito à defesa é um direito sagrado. Sim. Né? Não é dizer que ele vai ser inocente, não. Isso vai ser analisado no decorrer dos fatos. Mas ter o direito à defesa e a garantia dos seus direitos como um todo. Né? E eu sempre trago, e eu gosto de colocar, e eu coloco para os meus alunos também na faculdade essa questão, né? Porque nós tivemos na Bíblia o primeiro homicídio. Né? O primeiro crime de homicídio está registrado na Bíblia, né? Caim matou Abel. E o que aconteceu? Deus, né, na sua onipotência, sabia o que tinha acontecido. Né? Mas quando Deus chegou para ele, o que ele fez? Deu direito de defesa para ele. Cara, sensacional. Cara, isso é legal. Perguntou, o que fizestes? Né? Quando ele disse, o que fizestes? É uma perspectiva totalmente diferente, cara. Né? Aí Deus deu o direito de defesa para ele. Ó, faça a tua defesa. Sensacional. Deus não sabia que ele tinha matado o irmão? Sim, claro, né? Mas o direito, consagrando o direito de defesa. Faça a tua defesa. Sensacional, cara. O que fizeste? Sim. Né? É aí que cabe também um bom advogado. Porque a defesa, a continuidade, não sei se foi tão boa, né, Moisés? Por acaso sou eu, protetor, cuidador. Ele saiu pelo... Não, é um bom argumento. Faltou orientação jurídica. Faltou. Se o Moisés estivesse ali, então... Cara, mas isso aí, foi legal se levantar. Assim, é interessante, cara. Eu tava pensando em cair de manhã, porque, tipo assim, a gente tem a tendência, a sociedade, e a gente faz parte da sociedade, eu faço parte da sociedade, já falei coisas desse tipo, me arrependo de algumas que eu já falei, a respeito de situações de pessoas que estão nessa condição. É interessante que Deus dá a Caim o direito de resposta e dá a possibilidade de continuidade na vida dele. Deus podia interromper e falar assim, cara, vou te consumir porque já te julguei, você não conseguiu se defender. Houve a pena, ali uma pena, né? Tipo, ó, mas segue. Mas segue. Marcou ele para que ele teve direito à vida. Cara, a vida legal, dele pode... É interessante isso aí, você levantar essa questão. Você usa isso na sala de aula também? Sim, uso. Esse exemplo. Sempre cara, sensacional bacana, isso. Cara, não imaginava. E aí, eu acho que isso vai ajudando a gente também a entender aqui, né? Porque, por exemplo... Como você falou, você já deve ter sofrido muito preconceito ou nunca sofreu? Até questionamento de gente da religião, sim, gente de igreja. Já, pela tua posição, pelo que você faz. As pessoas questionam, né? O grande geral da sociedade diz isso, né? Como é que você consegue defender um bandido? Que crime que ele fez? Fez tal crime. Puxa, mas tem defesa? Tem. Todos têm defesa. Todos têm. Né? Agora, a defesa eu não consigo dizer, não. Você não fez, vamos passar a mão na cabeça que não, ele é um coitadinho, ele não fez, aí entra a mentira. Exatamente. E nós temos aí na advocacia mais antiga, a advocacia moderna hoje, atual, né, e se desvinculou, graças a Deus, bastante dessa situação, né, que foi... para a sociedade foi passado muito pelo Alpatino, lá no Advogado do Diabo, né? Sei. O advogado é o mentiroso, né? Então a sociedade veio com essa mentalidade, né? E aí, hoje, o que você tem? Você tem uma pessoa que cometeu um crime, né? Ele precisa pagar por aquele crime, se ele o cometeu, né? Só que ele tem direitos e garantias. Exatamente. Que a lei, que a nossa Constituição, que o Código Penal, que o Código de Processo Penal prevê, né? E o advogado criminalista vai buscar justamente isso. Esses direitos. Né? Uma das falas que eu tenho com os meus clientes no início, né? Ele vai no escritório lá, senta aí, me conta a tua história. Né? Aí ele vai me contar o que aconteceu, blá, 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 blá. Digo, ok. O que eu tenho pra te dizer é o seguinte: pode esperar de mim
o melhor, eu vou fazer o possível e o impossível para garantir os teus direitos. Seus direitos. Nada a mais Do que isso. que isso. Sensacional. E o que a gente não pode esquecer, né, Moisés, é que existem diversos recursos dentro dessa amplitude que é o direito, né? Porque, poxa, eu vejo, assim, cara, muito raso aqui, tá, gente? Por favor, me desculpem até. Mas assim, você vê, poxa, às vezes o cara, sim, criminoso, ele cometeu ali o ato, mas quando ele confessa, ele pode, né, ter uma questão da pena, que pode conversar a respeito disso, quando a forma de colaborar com a justiça, quando feito o crime, aquilo também tem um alívio e tal, porque daí parece que é o que você falou, parece que só o advogado tem que ficar ali e tal, mas já existe um Uma código, legal. né, uma constituição gigantesca que protege. E é legal entender que todo ser humano tem seu direito. Pois é. Então, é isso que é interessante. Uma vez numa conversa, você tinha colocado essa questão do direito e me marcou. Porque isso vamos supor assim, aos olhos da sociedade, o pior ser humano que possa existir, ele tem direito também. Exatamente. Você entendeu? Isso, né? E esses direitos precisam ser garantidos. A tendência é que não sejam garantidos. Principalmente se cometer o crime, porque a sociedade, às vezes, assim, como um todo, e eu estou me incluindo nisso também, né? Ela é cruel, né? Então, tipo assim, quando vai pra margem, Fica fadado, né? você tá fora, né? Agora, é importante ter alguém que garante esses direitos mínimos. O mínimo de dignidade que um ser humano precisa ter, por exemplo, mesmo cumprindo pena, se for o caso, né? Sim. Acho que vai por aí, né, Moisés? Que você... O Estado tem a obrigação, né, de manter esses direitos, a segurança para as pessoas. Mas a sociedade em si, né, a grande maioria, você cometeu um crime, foi condenado, joga no lixo. Joga no lixo, Joga no lixo. Uhum. E aí você não tem você deixa de lado a função, né, principal da pena. Uhum. Né, que nos livros de direito a gente vai achar que a função da pena é a restauração. O indivíduo vai ser segregado para ele ser restaurado e ser devolvido à sociedade. Então, a partir do momento, em tese, que ele cumpriu a sua pena, né, subentende-se, ou deveria ser, que ele está restaurado, está pronto para voltar ao convívio social. Só que a própria sociedade rejeita isso. Aí, às vezes, acaba jogando ele na marginalidade de novo, e aí se perpetua o ciclo. Um ciclo vicioso, né? Exatamente, que daí não tem... Ô, Moisés, uma coisa que me veio aqui agora, acredito que pelo fato de você ser ter esse olhar humano, essa pessoa que muitas vezes você tem que ouvir aquele que ninguém quer ouvir mais, né? É evidente que na nossa conversa. Cara, isso de algum modo, assim, já te afetou emocionalmente? Como você, ao longo desse tempo, caminhando aí nessa área criminal, principalmente, você aprendeu a não levar, por exemplo, o travesseiro, algumas coisas? Porque nós, às vezes, como pastores, né, Saulção, às vezes a gente pega aconselhamentos, algumas questões que mexem muito com a gente. Eu imagino você, aí sendo pai de família, com seus princípios, virtudes, né? Você tem algumas estratégias, um cuidado nessa área emocional também, mental, assim, para ficar com a mente boa diante disso tudo? É necessário. Eu procuro trabalhar, né, isso e tentar. Não é fácil, né, mas eu procuro, né, fechar a porta do escritório e deixar a situação, o caso lá dentro e só voltar nele no outro dia. Mas, na realidade, não é Nem sempre, o que acontece. Né? Às vezes você vai para casa e a cabeça fica... Né? Porque eu trabalho não só com o meu cliente, né? Eu tenho a história dele, né? Mas a história dele envolve outras pessoas. Sim. Eu tenho a vítima dele. Tem. E eu, como cristão, não posso simplesmente esquecer ignorar, a vítima, né? E isso traz algumas reflexões aí que a gente tem que trabalhar realmente a cabeça, porque a nossa mente, né, se você deixar, ela te domina. Ela domina, né? domina Então mesmo. você tem que dominar ela para que você consiga equalizar essas situações aí. Você já teve que procurar recurso, assim, terapia, essas coisas, em algum momento, assim, para lidar com essas coisas? Ou você tem conseguido nesse exercício? Não cheguei ainda a procurar, mas eu procuro, né, ter manter esse equilíbrio, mesmo, né? manter esse equilíbrio aí, trabalhar, né, ali a equalização das ideias para manter, mas tem que ser uma coisa intencional, né? Você tem que mesmo você tomar tem essa que decisão. estar decidido a fazer isso, né? Senão... E o Moisés, uma outra coisa que eu achei muito legal, cara, se falando e tal, é que para nós, como, né, discípulos de Cristo, existem coisas e questões que são inegociáveis,
né? Claro. E você deixando claro aqui pra gente que o direito não é esse filme, essa ficção, como muitos acreditam, onde é embasado na mentira e tal. E assim, você, profissionalmente falando, e também através das suas virtudes como pai, um homem de Deus que busca servir a Deus, você consegue manter seus princípios, valores, atuando hoje tranquilamente, Moisés? Sim, os princípios são negociáveis, né? São, né? São coisas que não dá pra se negociar, não dá pra se flexibilizar, né? Então, isso é uma das coisas que eu trago comigo, né? E sempre procuro passar, inclusive, né? Como professor, né? Eu sempre tento direcionar, né, para os meus alunos essa ideia de que princípios são inegociáveis. Ofertas tem. Isso que eu ia falar, isso eu ia te perguntar. Se tem as tentações ali das, né? Os clientes, não sei, alguma coisa que, ó, faz assim, sei lá. Né? Mas eu sempre tive comigo aqui. É mais ou menos o princípio lá do Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Evitar o primeiro gole, né? É isso aí O mesmo. direito é isso, evitar o primeiro passo. É isso. Perfeito. Porque a partir do momento, né? Talvez seja um dinheiro fácil naquele momento, né? E às vezes essa oferta vem no momento que você está realmente precisando, né? Até, né? Não, só dessa vez. Cara, evita o primeiro passo. Porque é um caminho sem volta. É bem isso mesmo. Então você entra naquele ciclo ali, né? É complicado. Então, eu tenho comigo isso, são inegociáveis. Sim. São negociáveis e evitar sempre o primeiro passo. Eu já teve situações, né, que o cliente chegou pra mim e disse, ó, contou a história dele. Como eu falei, eu chego no escritório e eu digo, me conta a tua história. Sim. Seu isso. Mas eu vou negar. Você vai negar? Então, beleza. Me dá um dia, amanhã você volta aqui pra gente conversar. Eu vou olhar teu processo. Tá. Olha que você vê a Daí eu capivara vou lá, então, digo, meu amigo, não vai colar. Não vai. Né? Tá aqui a prova. O que eu posso fazer por você? Com essas provas aqui, eu posso te garantir aí que todos os seus direitos previstos que você tem legalmente, esses direitos, eu vou brigar até o fim com todas as minhas forças para te garantir. Agora, a tua versão não vai colar. Não tem como. Se você quiser manter, você vai ter que, né, procurar alguém aí que faça, né, a tua defesa nesse sentido que você quer, mas para mim não vai. Ó, pra você que achava que os advogados aí só é articulador, mentira, tá errado, hein, cara? Temos aqui um exemplo aí, ó, de uma pessoa que tá vivendo... E viu, você falando isso, às vezes você tem que ser psicólogo dos seus clientes, ou... Muito. Ele falou de um jeito assim, rapaz, né? Como que é isso aí? Não, com certeza, você é psicólogo, você, né, atua em todas as frentes ali, né? Então, você tem que, né, conversar, tem que tentar, às vezes, direcionar. Cara, cometi lá, minha vida acabou, minha família acabou. Não é assim, né? Ainda tem uma esperança pra você, né? Sim. E aí é a deixa que eu preciso, né, pra entrar. Olha, e por incrível que pareça, a gente tem um alto índice, pelo menos eu tenho, de clientes oriundos do cristianismo, são cristãos. Rapaz, filhos de cristãos. É mesmo, Então, mas fala sobre isso, é interessante. Né, qual é o seu nome? O cara diz, é Mateus, é Pedro, é Lucas, é João. O Toniel, Isaías. Os homens diferentes. Malaquias, Sofonia. Cara, você foi cristão? Minha mãe, meu pai. Meu amigo. Né? E aí a deixa que a gente... Então, acho que tá aí, você caiu, levou um tombo feio aí, mas é hora de você se levantar, né? Vamos te reestruturar perante a sociedade, mas busca lá quem você abandonou lá, a origem dos teus pais lá, né? Sim. E é um grande percentual, infelizmente, é um grande percentual que se tem. Né? Impressionante, né, cara? De pessoas que estão fora da igreja, que já foram cristãos, que estão fora, ou que tem a origem na família... uma base cristã, teve uma base cristã e não... Que coisa, rapaz. Isso é sério, é uma reflexão muito séria que a gente precisa fazer. Uma vez eu ouvi uma estatística sobre de presídio, né, de pessoas que estão cumprindo pena, né, e de que é uma grande parte aí, eu não sei, não lembro exatamente hoje o índice, mas uma grande parte é oriundos de ambientes evangélicos, cristãos. Isso é complicado. Mostra que alguma coisa não está sendo feita correto e está faltando, talvez, até essa postura que você tem tido em relação à sua própria carreira, que é a questão de você não negociar valores. Às vezes isso tem acontecido e favorece esse tipo de comportamento dentro das famílias, vamos dizer assim, né? Você deve pegar muitos casos aí, Moisés, que o cara... Todo mundo desistiu do sujeito, ou não? Sim. Muitos casos são assim?
Bastante chega em situações, né, que são casos aqueles casos que a sociedade mais reprova, né? Porque, infelizmente, o crime é o crime. É o crime. Né? É mais ou menos comparando ali, não tem pecado e pecadinho e pecadão, né? E o crime também, é o crime, você cometeu o crime, né? Só que a sociedade tem uma tendência de tolerar alguns crimes mais do que outros. Põe na balança, tem um termômetro. Tem um termômetro, exatamente. Você pega aí, um cidadão de bem que foi pego embriagado ao volante. Né? A sociedade tem a tendência de ser tolerante, uma né? situação pontual ali, né? Aí você tem o caso do estuprador. O cara estuprou a filha. A sociedade joga lá em cima, né? Essa situação desse crime. Né? Mas, na verdade, para a lei, claro, a proporção de penas, mas tudo é crime. Houve uma violação né? de um sistema que a sociedade criou, né? Que é o nosso ordenamento jurídico. Aquela pessoa descumpriu. Seja no crime de menor potencial ofensivo, né? Ou como crime, no de maior. Né? Maior, mais violento lá. Mas você tem que trabalhar em todas essas situações, né? Ali tentando, então, né? Manter o mesmo ritmo, o mesmo impulso que eu tenho, né? Para defender o cidadão de bem, o profissional bem-sucedido, né? Que saiu de uma festa, saiu de um casamento e foi pego numa blitz, no bafômetro lá, com aquele que cometeu o crime mais bárbaro possível. E nesse tempo aí, ô Moisés, você acredita que o segredo nessa área de defensoria, essa parte criminal, seria o quê? Trabalhar com a verdade? O que você pontuaria para nós, assim? Trabalhar com a verdade, sempre com a verdade. Porque sabe o que eu penso, cara? Desculpa, assim, eu gosto de falar, eu tô pensando muita coisa aqui, Falador. Eu sou falador, gente, perdão. Porque, assim, essa ideia, cara... Fala, né? Lascou, né? Mas, ó, essa ideia de esse ambiente jurídico, ele é muito presente na Bíblia, cara. Você vai ver Paulo em alguns momentos fazendo algumas citações e tal, mas a ideia de Deus, no final de tudo, como um juiz. Né? Jesus, muitas vezes sendo colocado até como um advogado ou então um defensor ali, né? Dos pecadores, cara. E quando pensamos em pecadores, é os piores também. A gente tem que pensar nessa régua que você colocou. Cara, fazendo essa alusão, né? Tendo essa conversa bacana com você, eu pensei na verdade. Porque qual que seria a base, por exemplo, a sermos julgados por Deus? É a verdade. Jesus, ele é a verdade, né? Ele proporciona vida. E eu achei interessante isso. Eu não imaginava, cara, de verdade. As nossas conversas aqui, muitas vezes a gente conversa sobre as perguntas, mas ver isso aqui, cara, e o quanto Deus pode estar agindo na sua vida. E como... Você tem dimensão disso, Moisés? O quanto isso é um reflexo até dessa estrutura bíblica de Deus como um juiz na área que você atua, cara? O direito, né, ele caminha paralelo com a Bíblia, com os propósitos da Bíblia, né? O que Deus diz? Se confessar os vossos pecados... Né? No direito é isso. Né? Você cometeu um crime, né? Você deve para a sociedade, você precisa pagar, né? Porque o ordenamento diz isso. Né? E se você confessar, né, você não vai ter o perdão, claro, né? Porque quem perdoa é Deus, mas tem atenuantes ali que vão, né, te ajudar a diminuir o teu tempo de dívida com a sociedade, né? Para você cumprir a tua pena, né, e sair de lá e voltar para essa mesma sociedade, que infelizmente não te acolhe, né? Como deveria, né? E a gente vê isso tanto na sociedade como um todo e também no meio cristão, né? Um exemplo que eu tenho comigo, assim, né? Dessa pena eterna que fica, né, que a gente costuma dizer, a espada da justiça cravada, né, sobre a cabeça, né? Guilherme de Pádua, que matou a Gabriela, não sei se que é a filha de uma autora de novela lá, teve até uma alteração da... nome também, rapaz? É Pérez, né? Gabriela Pérez, isso. Assim, né? Algo assim, isso. Ele matou a sua colega de atuação na época de uma novela lá, né? Foi preso, confessou o crime, pagou integralmente a sua pena, né? Pagou a pena, cumpriu tudo o que ele foi condenado, voltou para a sociedade, se reestruturou, era pastor na igreja Lagoinha, lá em Belo Horizonte, né? E morreu o ano passado. Eu acho que problemas cardíacos, uma coisa assim. Quando ele morreu, foi estarrecedor, assim, as postagens na internet. Gente, agora sim, agora pagou, agora morreu, agora vai pagar no inferno. Sabe? Ou seja, passou todo um tempo, né? Em tese, pelo que... Não acompanhei o caso
o pós dele, mas em tese reestruturou a sua vida, né? Não devia mais nada para a sociedade, não devia mais nada para a justiça, mas teve sempre aquela espada sendo fincada na sua cabeça, né? Quando morreu, disse, não, agora sim que vai pagar, agora tá no inferno, né? Mereceu, agora sim teve a condenação que merecia, né? Essa é a visão no geral da sociedade para o condenado. Parece que não há espaço para você ser restaurado, né? Você que cometeu um crime, e você falou, e é uma coisa seletiva, né? Porque dependendo do que você faz, é aceitado. Exatamente. E até, acho que deve haver isso também, você falou também do meio cristão, e a gente vive no meio cristão, tem muito isso, essa questão de julgamento. Se o pecado do indivíduo que me relaciona ali é diferente do meu, eu não sou tolerante com ele. Mas se o dele se alinha um pouquinho com o meu, aí dá pra... Entendeu? Eu não tô dizendo que tá certo, viu, gente? Tô falando que isso é uma desgraça. E também nesse campo é a mesma coisa. A sociedade, é claro, tipo assim, tem coisas que são terríveis. Um assassinato, pô, é terrível. Impacta, né? Mas, pô, será que esse ser humano, será que não há uma chance? Faz pouco tempo a gente falou sobre o ladrão da cruz, né? A gente falando aqui a forma como Jesus lidou com ele. O cara estava no último momento da vida dele e houve chance para ele. Então, eu creio que sempre há uma oportunidade de restauração e de restauração. A pessoa pode se restaurar. Agora, só que o que você percebe como advogado é que a sociedade não dá essa chance, né? Infelizmente, a maioria da sociedade não dá essa chance, né? Não recebe, não acolhe. Né? O que seria, né? Se ele cumpriu a pena, né, ele não deve mais nada. O que seria o correto da sociedade? Ok, acolhe essa pessoa. Dá essa pessoa. Se ele voltar a cair, ok, ele vai pagar de novo. Né? Mas, a priori, ele sai de lá restaurado. Né? E principalmente quando demonstra, né, pelo a sua vida egressa do sistema carcerário, que realmente tem um comportamento adequado para o convívio social, a sociedade deveria acolher. Exatamente. Ainda assim que a gente está falando tanto, né, os direitos das pessoas, ainda que as pessoas tenham o direito de pensar algo sobre, opinar, né? Mas, cara, de forma legal, o cara tinha pago. Tá quites com a sociedade. Você entende, né? Então, assim, é muito difícil. A impressão que fica é assim, não sei se é muito pesado o que eu vou falar, mas que até Deus perdoa, mas a sociedade e as pessoas não. Exatamente isso. As pessoas, elas matam. É o povo que crucifica, né? É claro que a gente tá falando aqui de casos, né, crimes cometidos, enfim. Mas dentro da linha do raciocínio, por isso que é sempre importante pegar a linha, o episódio todo, a linha de raciocínio que a gente tá fazendo, você entender. Porque o que acontece? A impressão que fica é que não tem jeito pra ninguém, Moisés. Exatamente. O cara não tem como se reestruturar. Errou uma vez, você tá... Não é? É essa a impressão que causa. E se vai, né? Isso vai contra, né, o nosso próprio ordenamento jurídico. Porque no Brasil nós não temos prisão perpétua. Pois é. Não temos pena de morte, né, com algumas exceções, né? E o indivíduo acaba sendo condenado perpetuamente. Sim. Pela sociedade. A justiça, né, o poder judiciário não pode te condenar à prisão perpétua, mas a sociedade vai te condenar. Né? Então isso é um trabalho que precisa ser, né, desenvolvido aí. O Estado deveria interferir mais nisso, né, para poder dar ao egresso, né, essa condição de restaurar. Porque o tinha alguns direitos dele se reconstruir. Né? Porque o que é a tendência? Vamos pegar o traficante de drogas. Né? Ele está inserido numa comunidade. Daí ele é preso, condenado, né? Vai cumprir sua pena lá. Mesmo que ele saia de lá querendo mudar de vida, quando ele sai de lá, hoje é teu último dia, você tá livre. Pra onde que ele volta? Rapaz, pra sociedade. Pra mesma sociedade onde ele estava, pro mesmo contexto social que ele estava inserido. E vou falar pra você, quase 2 anos que eu tô aqui, né, projeto social, não é 1 nem 2 casos, vários casos de pessoas que vêm até nós aqui, né, Celção? De, cara, que estão ali até ainda pagando, né, o que deve pra justiça. Muitas vezes é comum vir pessoas até com tornozeleira, pedir ajuda, cesta básica pra gente e tal, mas você vê que é um ser solitário vagando, onde as portas se fecham, não há confiança nenhuma e tal, e
eu não sei se talvez você conheça bem, né, esse contexto, mas é algo que talvez você saiba muito bem. Mas o que eu já ouvi falar, por exemplo, é que dentro dos presídios, dependendo, né, dos lugares, o sujeito vem com a mente pior, muitas vezes, né? Olhando para essa estrutura de governo hoje do nosso país, muitas vezes, né? E é triste isso. Essa é uma situação que se tem aí, e eu digo que talvez 1% do preso que entra lá, a gente consegue, né, fazer um trabalho e tirar ele recuperado de lá. Reintegrar, hoje, ressocializar. O que se tem realmente dentro da convivência social dos presídios é isso, ela é uma faculdade do crime. Né? O indivíduo é falho. O que ele tinha para fazer, ele não consegue fazer, o Estado não consegue suprir isso, né? E o sujeito entra lá, ou ele se isola lá e vai sofrer as consequências desse isolamento lá dentro, né? Ou ele acaba indo com a maioria, aí ele sai de lá pós-graduado no crime. Nossa, né? Porque, então, assim, além do ponto do sistema correcional, né, ser assim, limitado, são diversas pessoas sem esperança, cara. São pessoas que estão ali muitas vezes assim, tipo, você vê pessoas que estão focadas, já lá dentro começa, né, a despertar, a trabalhar, a demonstrar o interesse de mudança, mas a sua grande maioria é um grupo que um não consegue motivar o outro, né? E aí você tem dentro do sistema carcerário alguns grupos organizados, sim, que oferecem, eu sempre digo, oportunidades, talvez. Né? Eu sempre digo, o grupo organizado, seja ele qual for, ele age aonde há uma brecha, onde há uma omissão. Sim. O Estado deveria ocupar esse espaço aqui. O Estado não consegue ocupar esse espaço. O grupo vai ocupar. Exatamente. Isso a gente vai ter tanto fora como dentro. Você pega as favelas do Rio de Janeiro, você conhece lá, né? Por que o traficante, o chefe lá é protegido? Né? Porque ele é uma pessoa do bem para a sociedade. Ele chega lá e diz pra mãezinha lá, mãe, você pode descer, trabalhar de doméstica lá embaixo, enquanto você estiver fora com o teu filho e com a tua casa, ninguém mexe aqui. Eu vou cuidar, vou te dar segurança. Quem que deveria dar essa segurança? O Estado. O Estado não consegue atender. Então, esse grupo preenche aquele espaço. Né? Dentro do sistema carcerário também nós temos a mesma coisa. Né? O cara tá lá isolado, tá lá dentro de uma situação que praticamente não tem ninguém por si aqui fora. Né? O Estado não consegue garantir a segurança da família dele. Chega alguém e diz, você me ajuda aqui, né? O que vai acontecer? Lá fora, com a tua família, ninguém vai mexer. Eu te garanto isso. Tua família vai ficar cuidada lá. Oferece proteção. Se faltar o gás lá, aí a gente vai bancar. E aí, nesse ciclo, quando essa pessoa sai de lá, ele tá com uma dívida enorme com o sistema lá dentro. Exatamente. Infelizmente, daí, o ciclo da criminalidade vai se mantendo. Nesse sentido. Bom, estamos caminhando para o fim desse episódio. Não. Mas eu não, antes de terminar, eu posso fazer uma pergunta mais, Moisés? Deve. Então tá bom. Só mais uma. Ô Moisés, você já pegou a gente tá indo pro final mesmo. Ai, que dó. Tá tão boa essa conversa, cara. Porque a gente levantou uma bola aqui de um problema crônico e grave no sistema que rege o nosso país, né? E que, tipo assim, e que o Estado não consegue dar conta, mas se houvesse uma união de Estado e sociedade, talvez a gente pudesse, quem sabe, fazer alguma coisa. Desde aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui, em termos de prevenção, como também de lidar. Porque se você preencher os espaços e fizer um trabalho preventivo, a gente pode tentar amenizar um pouco isso que a gente está dizendo aqui, que é quase insolúvel, né? Mas assim, teria que haver um engajamento, né? Mas assim, só que isso aí pode ser uma conversa para um próximo. Né? Parte 2? Aí, chegou o seu Mike. Moisés Trindade, parte 2? Não é verdade?
Teremos, O que talvez? Pois é. Vamos aí. Puxa Fala, vida. pessoal, vota aí no comentário, coloca no comentário aí. Muito Queremos bom. Moisés, queremos Moisés. Deixar uma caixinha ali, né? Ô, Moisés, que coisa boa. Ô, Moisés, mas dentro dessa questão, você já teve pegou um caso tão complexo, tão complicado, que te mexeu tanto com você, que você pensou em desistir? Tem alguma experiência tua assim? Falou, não, isso aqui eu não quero nem pegar. Não sei se desistiu ou se não desistiu, mas assim, que você pensou nessa possibilidade, isso aqui pra mim tá demais. Já teve alguma situação assim ou não? Já tive alguns casos que eu rejeitei, não até pelo fato em si da situação, mas como, né, o cliente queria conduzir. Sim, né? sim, nesse sentido. Aí é ruim, né? Nesse sentido, a defesa técnica é minha. Eu vou te conduzir. Você aceita? Você confia em mim? Ok. Agora, né, o cliente, daí ele quer conduzir de uma maneira. Não, então não dá, né? Agora, em relação ao fato em si, não, né? Porque aí a gente já vem com aquela ideia lá, né? De Sobral Pinto lá, que diz que a advocacia não é profissão para covardes, né? Então, você já sai da faculdade com isso inculcado, né? Então, você... né, mas tem situações, assim, que realmente não dá, né? Porque a situação é grave, É pesado. Né? E a pessoa está querendo conduzir para um... Sim. Né? Aí entra, né, aquela questão de valores e princípios. Sensacional. Mas já concluindo, né, como você disse, espichando um pouquinho mais, Imagina. fundamental, né, dentro desse todo esse contexto que a gente falou de sociedade, de questão social, é o trabalho de base, né, o que o Bethesda faz aí, né. Isso é primordial. Né? Porque uma criança que você tira da rua, né, volta aquela ideia de ocupar o espaço, né. Uma criança que você ocupa o espaço ali, né, dando para ela a opção de recreação, né, no contraturno, né, você ocupou aquele espaço que poderia ser ocupado por outras instituições, vamos dizer assim, entre aspas, né, para outras finalidades, né. E esse trabalho de base, essa criança aqui, né, possivelmente ele não vai ser um futuro cliente meu. Sim. O preventivo é essencial. Com certeza. O preventivo é essencial. E assim, ô Moisés, uma palavra. O que você diria para a sociedade como um todo, assim, como cristão, advogado criminalista, se você conseguir resumir, eu sei que poderia falar muitas coisas, mas assim, uma coisa que você julga importante, você dizer, olha pessoal, olhem dessa forma, pensem dessa forma, você é um discípulo de Cristo, você é um advogado criminalista, o que você falaria para quem... A sociedade no geral. Olha lá pra galera, Moisés. Leite da verdade. Leite da verdade. E traga essa palavra pro nosso coração. Eu acho que a palavra seria empatia. Se colocar no lugar do outro. Todos nós estamos sujeitos a cometer um crime. Né? Eu digo isso, sim. Talvez pelos nossos princípios nós não vamos roubar. Né? A gente não vai ser um estuprador, a gente não vai ser... Mas alguns outros crimes a gente pode estar sujeito. Posso estar no trânsito, atropelar uma pessoa, né? E vir, em consequência da situação, dizer que eu cometi aquele crime, né, com culpa ou com dolo, tive, né, a culpa naquilo ali. Vou precisar recorrer a um advogado criminalista, né? Então eu sempre digo, todos nós estamos sujeitos. O crime de homicídio, eu faço muito júri, gosto de fazer júri, né? Então, quando os jurados são 7 pessoas da sociedade que estão ali para julgar o seu semelhante, eu sempre digo para eles: o crime de homicídio é um dos que a gente não pode nunca dizer, não cometerei. Sim. Né? Eu hoje, na minha posição, eu digo, eu nunca vou furtar, eu nunca vou roubar. Né? Mas eu não sei se um dia eu não vou estar sentado no banco dos réus no homicídio. Sim. Né? Por N razões. Por N razões. Não que eu vá sair aí armado, vou matar alguém, mas, né, numa circunstância da vida, todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Claro. E um exemplo que eu trago, Campo Largo, Curitiba. Qual que é o limite de velocidade da rodovia ali? 80 km por hora, né? Mas todo mundo vai 80? Pois é. E aí, acontece você atropelar alguém nessa condição. Você vira réu, meu amigo. Vira réu, você vai responder um processo. com certeza. Então, assim, empatia. Se colocar no lugar do outro é a palavra que a gente espera da sociedade. Muito legal. Coisa linda, muito bom. E assim, uma salva de palmas pro nosso... A produção, aplaudindo. E assim, Moisés, fica aqui uma palavra até de incentivo para você que... Cara, que Deus continue te abençoando. Eu venho de uma região
no interior de São Paulo, que é conhecido como uma região carcerária. Tem muitos presídios ali na região que eu venho, né? E você vê famílias que se mudam próximo aos presídios, para ficar perto da pessoa que está cumprindo pena. E muitos casos dessas pessoas que estão ali, ou que saem dali, e já não tem mais nem família. E você tem sido essa pessoa, além de diversos outros profissionais, claro, mas você aqui hoje representando, tem sido essa pessoa que ouve, que muitas vezes dá essa chance, essa oportunidade, através da sua vida, da sua vocação, da sua profissão. Então, cara, de verdade, assim como amigos aqui, igreja, todo mundo, que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada aí, firme, forte, e claro, né, sempre no caminho da verdade, como você deixou claro para nós aí, querido. E eu procuro usar essas oportunidades também, né, para poder estar levando um pouquinho, né, não só do conforto, mas da palavra de Deus para eles. Hoje, aqui em Campo Largo, na nossa cadeia pública ali, a gente tem, em média, entre 90 a 100 detentos. É a média ali. E hoje todos eles têm um Novo Testamento. Sim. Que eu consigo, através da minha sogra, até lá em Santa Catarina. Que bacana, cara. Com os Gideões Internacionais. Então todos eles têm. E na biblioteca da cadeia pública ali, tem também sobrando. Então, né, às vezes na rotatória, o cara chega lá, ele pedindo alguma coisa para ler, ele vai ganhar um Novo Testamento. Que legal. Show de bola. Que a gente faz aí, procura, né, desenvolver. Vai encharcando para o coração. Que, né, o Espírito Santo trabalha aí nessas vidas aí, que seja Amém. quando sair bênçãos para a sociedade também. Amém. É isso, Celção? É isso aí, rapaz. Oh, que pena encerrar aí. Conversa boa. Parte 2. Parte 2, né? Moisés Trindade. Mas foi sensacional. Ita Criminal, parte 2. E, ó, além de atuar como advogado, Moisés atua no conselho, né? Presidente do Conselho da Comunidade. Do Conselho da Comunidade aqui em Campo Largo e é professor. Que Deus te abençoe, cara, né? Em todas essas funções que você exerce e que com certeza você pode ter tranquilidade que aquilo que você tem semeado, da forma que você tem semeado, você já deve estar colhendo frutos, mas vai colher ainda muitos frutos disso. Viu? Com certeza. Deus te abençoe. Obrigado pela presença, querido. Tamo junto, talvez tenha a parte 2, então fique aí no QAP aí. Muito bom ter você. Você aí, olha pra nós aqui, ó. Já compartilhou? Como é que é? Né? Já mandou nos grupos, que tem os grupos da família, que é só aqueles bom dia, aquelas figurinhas. Manda aqui esse episódio, copia o link, compartilha. É tão simples compartilhar. E vocês já sabem, né? A gente vai estar aí sempre trazendo novas conversas, são novos convidados relevantes que são uma bênção. E lembrando, esse episódio ele foi patrocinado aqui, ó. Bali, rapaz! Experimente que você vai adorar. O meu vai pra casa, hein? Já vai levar um balde já pra casa. E Zavate Interiores, os nossos parceiros de sempre. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, Negão. Tamo junto sempre. E aqui, ó. Tem um negócio aqui. Itacast, como que é, Celção? Uma gota inundará o mundo. É isso aí, você com a gente aí. Acaba aqui, Misanel, acaba. Acabou.